E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júnior e hoje eu vou resolver com vocês as 15 questões de matemática do simulado do canal Ciência Exata para o cargo auxiliar técnico de educação de nível médio. Será uma prova realizada pela banca VUNESP. Então antes que eu resolva as questões aqui, se você ainda não tentou resolver o nosso simulado, tente primeiro, o link está na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar pela primeira questão de matemática do nosso simulado, que é a questão de número 16. VUNESP 2019. Um profissional foi contratado para assentar piso em um estabelecimento. Ficou acordado que o profissional cobrará um valor por metro quadrado de área trabalhada e que o custo do material ficará por conta do contratante. Ao final desse serviço, o custo total da obra foi de R$ 5.200, sendo que um quarto desse valor correspondeu ao custo do material. Dado que o serviço foi feito em uma área de 60 metros quadrados, o valor que o profissional cobrou por metro quadrado foi igual a... Nós temos o seguinte, que daqueles R$ 5.200, um quarto desse valor correspondeu ao custo do material. Se esse custo ficou para o contratante, quanto é que aquela pessoa, aquele profissional cobrou? Ele cobrou por aqueles 60 metros quadrados, 3 quartos de R$ 5.200. Porque se um quarto foi o custo e o custo é do contratante, então nós temos que o que sobrou, um quarto. Um inteiro menos um quarto é 3 quartos, Então vamos calcular 3 quartos de 5.200. E é muito simples, 3 quartos de alguma coisa é 3 quartos vezes aquela coisa. Então 3 quartos vezes 5.200. Multiplicação de frações, a gente multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então 3 vezes 5.200... e o resultado eu divido por 4, muito fácil. Então fazendo aqui, 3 vezes 5 dá 15, 3 vezes 2, 6. 156 seguido de 2 zeros, dividido por 4. Então vamos dividir aqui, 15.600 dividido por 4. 3 vezes 4, 12, para 15, 3, baixo 6. 9 vezes 4, 36. Então baixamos aqueles 2 zeros, R$ 3.900. Então a área total é de 60 metros quadrados, O valor que o profissional cobrou por metro quadrado foi 3.900. Então, por metro quadrado, vamos dividir pelo total de metros quadrados. Nós temos 60 metros quadrados, Então basta dividir. Cancela esse zero com aquele zero, 390. Dividido por 6, 6 vezes 6, 36, para 39, 3, baixou o zero, 30 por 6 dá 5, Então deu R$ 65 por metro quadrado. Nós temos essa alternativa, que é a alternativa E. Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima questão. 17. VUNESP 2018. Para realizar determinado serviço, uma gráfica utiliza uma máquina que trabalha 6 horas por dia durante 7 dias. Para realizar esse mesmo serviço em 5 dias, essa máquina terá que trabalhar por dia. Muito bem, um problema clássico de regra de 3 simples, 6 horas por dia. Então, ela vai gastar 7 dias para concluir o serviço. Se agora nós temos 5 dias, quantas horas por dia nós vamos ter que gastar ali para concluir o mesmo serviço? 3 grandezas conhecidas, uma desconhecida, por isso o nome regra de 3, certo? Enfim, se aqui nós temos menos dias, diminuiu o tempo, diminuiu a quantidade de dias, eu vou ter que trabalhar mais ou menos horas por dia. Com menos dias, eu preciso trabalhar mais horas por dia, certo? Então as grandezas são inversamente proporcionais.
sempre que as grandezas são inversamente proporcionais, eu inverto a grandeza onde não tem o x, certo? Você até poderia utilizar o fato que o produto é constante e multiplicar reto. 5x ali é igual a 7 vezes 6, né? Mas enfim, eu prefiro fazer do jeito mais clássico. Eu inverto a razão onde não tem o x. Então, onde não tem o x é a grandeza dias, né? Então, ao invés de deixar 7 sobre 5, eu deixo 5 sobre 7, certo? Agora multiplicamos cruzado. 5x é igual 6 vezes 7, 42, né? Então, x, 5 está multiplicando, passou dividindo. Então, vamos dividir aqui 42 por 5. 8 vezes 5 dá 40, né? O resto é 2. 0 é uma vírgula. 20 dividido por 5 dá 4. Então, deu 8,4 horas por dia. 8,4 horas por dia. Mas nós temos ali os minutos também, né? Eu não quero o tempo somente em horas. Então vai ser B, C, D ou E. Você pode dizer o seguinte, Júnior, se é 8,4 horas por dia, então serão 8 horas e 40 minutos, alternativa C. Né? Mas muito cuidado, porque se fosse, por exemplo, 2,5 horas, isso seria 2 horas e 2 horas e meia é 2 horas e 30 minutos, né? Meia hora não corresponde a 30 minutos. Então, na realidade, o que nós temos aqui é porque 0,5 eu devo multiplicar por 60, porque 1 hora tem 60 minutos, né? Então, 0,5 vezes 60 vai dar 30. Por isso, 2,5, né, 2 horas e meia, é 2 horas e 30 minutos. Então, eu acho que você já entendeu. Então, na realidade, eu terei 8 horas, né, e aquele 0,4, né, hora eu devo multiplicar por 60 para transformar em minutos. 6 vezes 4 dá 24, né? Então 0,4 vezes 60 vai dar 24. Então 8 horas e 24 minutos. Espero que você tenha entendido, certo? Nós temos qual alternativa? É a alternativa E. 8 horas e 24 minutos. Vamos para a próxima questão. 18. VUNESP 2019. Os organizadores de um evento perceberam que se baixassem o preço do ingresso, poderiam obter maior lucro, uma vez que isso atrairia maior número de espectadores. Para tanto, contrataram uma empresa que fez toda a análise da situação e projetaram um lucro L em milhares de reais em função do desconto D em reais aplicado no valor do ingresso, utilizando a seguinte forma. L é igual a menos 0,4D ao quadrado mais 7D mais 150. Após uma reunião, os organizadores decidiram que irão aplicar um desconto superior a R$ 5,00 no preço de ingresso, de forma a obterem um lucro igual a R$ 165 mil, segundo a forma apresentada pela empresa. Nesse caso, o desconto aplicado no preço do ingresso será de... Se o lucro for igual a R$ 165 mil, lembrando que o lucro na fórmula já está em milhares de reais, né? Basta igualar nossa equação a 165, né? Se L é igual a isso aqui, eu posso igualar isso a L. Né? Então, menos 0,4D ao quadrado mais 7D mais 150 é igual a 165, que é o lucro em questão. E D é o desconto que a gente precisa encontrar. Ele deve ser superior a R$ 5,00. Deve ser um valor na raiz da equação que a gente vai encontrar agora, né? Deve ser maior que 5. Essa é a condição. Vamos lá. Então vamos deixar a equação na forma geral. Então vamos passar o 165 para cá. É claro que você até poderia testar nas alternativas, né? Por exemplo, utilize o D igual a 7,5 e ver se vai dar 165 substituindo. Mas acho que nesse caso daria mais trabalho. Vamos lá. Então, menos 0,4D ao quadrado mais 7D mais 150. Vamos passar para cá o 165, né? Quando ele passa para cá,
trocou o sinal, então menos 165, que é igual a zero, né? Do outro lado não ficou nada. Então, nós temos menos 0,4d ao quadrado, mais 7d, mais 150 menos 165. 165 menos 150 é 15, né? Conserva o sinal do maior, então vai ficar menos 15. Aqui nós temos que os coeficientes, o A é menos 0,4, o B é 7 e o C é menos 15. Usando a fórmula resolutiva, nós temos que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Algumas pessoas conhecem como fórmula de Bhaskara, né? Então, b ao quadrado, b é o 7. 7 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 0,4, vezes c, que é menos 15. Nós vamos ter 7 ao quadrado dá 49, menos 4 vezes 0,4 vai dar 1,6, né? 4 vezes 4 dá 16. Então, nós temos que fazer menos 1,6 vezes 15. 6 vezes 15 vai dar 6 vezes 5, 33. 6 vezes 1, 6, 3, 9. 1 vezes 15, 15 mesmo. Somou tudo. 0, 14, 1. Uma casa decimal, então deu 24, né? 24. Lembrando, o jogo de sinal deu menos mesmo, porque menos vezes menos dá mais, né? E mais vezes menos dá menos. 49 menos 24 dá 25. Então nós temos que o delta é 25. Raiz quadrada fácil de encontrar, né? Então o x será menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então quem é o b? É 7, né? Então menos 7 mais ou menos raiz quadrada de 25 dividido por 2 vezes o a, que é de menos 0,4. Então vamos achar o x1, né? O x1 e o x2. x1 eu vou utilizar o valor positivo para a raiz. Então menos 7 mais raiz quadrada de 25 é 5, né? Dividido por 2 vezes menos 0,4 dá menos 0,8, certo? Que é um 8. Deixa eu escrever de novo. Menos 0,8. Então nós vamos ter menos 7 mais 5 é menos 2, né? Menos 2 dividido por menos 0,8. Menos dividido por menos dá mais, fazendo 2 dividido por 0,8 igual às casas, elimina a vírgula. 20 dividido por 8, quantas vezes o 8 cabe em 20? Duas vezes, né? 2 vezes 8, 16. Para 24, ó, com 0 uma vírgula. 5 vezes 8, 40. Então deu 2,5, né? Não serve porque tem que ser maior que 5, vamos ficar com a outra raiz. Então é menos 7, agora o sinal de menos 5 dividido por menos 0,8. Menos 7 menos 5 é a mesma coisa de menos, né? 7 mais 5 é 12. Então dividido por menos 0,8. Vamos resolver rapidinho. 12 dividido por 0,8 igual às casas eliminar a vírgula. Quantas vezes o 8 cabe ali no 12, né? Uma vez apenas. Para 12, 4. Baixo 0. 40 por 8, 5 vezes 8, 40. Então deu 15. Isso é igual a 15. Então nós vamos ficar com desconto igual a R$15, porque não serve 2,5. Ele falou que tem que ser superior a 5, certo? Então nós temos ali a alternativa de R$15, letra D. Muito bem, espero que você tenha gostado dessa correção. Vamos para a próxima questão. 19. O colunista de um jornal esteve em São Paulo a trabalho e impressionou-se com a quantidade de vezes que ouviu os motoboys buzinarem. Na reportagem que escreveu, ele aponta ter contabilizado que um motoboy chegou a buzinar 40 vezes em apenas 1 minuto. Considerando essa informação, se isso se repetir por 5 horas e meia, sem interrupções, esse motoboy terá buzinado muito bem. Se em 1 minuto, né? Em 1 minuto, ele buzina 40 vezes, em 5 horas e meia, que eu devo passar para minutos,
para concordar com a unidade aqui de tempo, né? Então 5 horas e meia é 5,5 horas, né? 5 horas, 5 vezes 60 dá 300. Meia hora é 30 minutos, né? Então aqui 5,5 vezes 60 vai dar 330, né? 300 daquelas 5 horas, meia hora 30 minutos. Muito bem, então 330 minutos x vezes, né? É óbvio que isso aqui basta multiplicar, né? X é igual a 330 vezes 40, como a gente pressupôs. Então vamos fazer aqui, né? 330 vezes 40. Baixa esse zero aqui. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 3, 12. Com 1, 13. 13.200, né? 13.200. 3.200 vezes a alternativa E. Uma questão muito fácil, vamos para a próxima questão. 20. VUNESP 2019. Um centro de reciclagem de produtos eletrônicos está procurando um local para armazenamento e separação desse material. Os responsáveis por esse centro encontraram 4 possíveis locais para servir de depósito, cujas áreas úteis estão representadas a seguir, com as dimensões dadas em metros. Após alguns estudos, esses responsáveis decidiram optar por um espaço que tenha área útil maior do que 1.000 metros quadrados. Nesse caso, eles poderão ficar com os locais. Então a gente deve calcular aqui as áreas de cada uma das figuras, né? E nós temos que ter uma área maior que 1.000 metros quadrados. Então vai entrar no nosso filtro ali áreas maiores que 1.000 metros quadrados. Vamos começar pela figura 1. Então na figura 1 nós temos a área de em 1 nós temos a área de um retângulo, né? E a área do retângulo basta fazer base vezes altura. Então aqui basta multiplicar 35 por 25. Então vamos multiplicar 35 vezes 25. É claro, já não é, porque 4 vezes 25 daria 100, então teria que ser 40 para dar 1.000, né? Eu já poderia passar para 2, mas enfim, vamos fazer o cálculo. 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 3, 15, com 2, 17. Salta uma casa, 2 vezes 35, 70. Então 5, 7, 1, 7, 8, 875. Então deu 875 metros quadrados, como eu havia falado. Então 1 não entra na contagem. Então se 1 não entra, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, certo? Vamos lá. Então próxima, 2. A 2 aqui a gente precisa calcular, na realidade, duas áreas, né? Então aqui nós temos um retângulo, aliás, um retângulo menor de base 10 e a altura dele vale quanto? 40 menos 35, então esse pedaço aqui só pode ser 5, né? Então vamos calcular primeiro a área do retângulo pequeno, que eu vou chamar de AP. A área do retângulo pequeno é base vezes altura, que é 10 vezes 5, que é 50. Então 50 metros quadrados. E a área do retângulo grande? A área do retângulo grande, né? Esse pedaço todo aqui vale 30 metros. E aqui é 35. Então base vezes altura do retângulo grande, 30 vezes 35. Então nós vamos ter 35 vezes 30 abaixo 0, 3, 5, 15, vai 1, 3 vezes 3, 9 com 10. 1050, né? Então 1050 mais os 50, porque a área de toda a figura 2 é a área do retângulo pequeno mais a área do retângulo grande, né? Então a área da figura 2 é 1050 com 50, que vai dar 1.100 metros quadrados. Então a 2, ok, né? Ela é maior que 1.000. Se a 2 entra, então não pode ser a letra E, ou é a letra C ou a letra D.
Vamos tirar a prova dos 9. Então, 3 nós temos um trapézio. Para calcular a área do trapézio, nós fazemos base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, nós temos que a área de um trapézio, se a base maior é 50, né? Lembre-se que as bases em um trapézio são os lados paralelos, né? Então, base maior mais é 50, mais a menor, que é 20, vezes a altura. A altura sempre forma 90 graus com as bases, que é 25, dividimos por 2. 50 mais 20 é igual a 70, vezes 25, dividido por 2. Simplificando 70 por 2 dá 35, né? 35 vezes 25 nós já fizemos no início, que deu 875. Então, 875 metros quadrados. A figura 3 não vai entrar na nossa contagem. Então, apenas 2 e 4. Porque a 3 não entra, né? Claro, por eliminação, alternativa D. Vamos apenas, por elegância, fazer o cálculo da figura 4. Então, a área da figura 4, nós temos que a área da figura 4 será... Aqui na realidade nós temos, né, que a figura... Eu posso calcular a área desse triângulozinho aqui e retirar da área do retângulo, né? Então vamos compor todo um retângulo. Então vamos primeiro fazer isso. A área do retângulo é base vezes altura, que é 30 ali vezes 40, né? 30 vezes 40. 3 vezes 4 dá 12, seguido 2 zeros, 1.200 metros quadrados. E a área do triângulo, lembre-se que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a área do triângulo, a base dele é 10, a altura é 20, né? Aqui forma 90 graus. Então, 10 vezes 20. Lembre-se que a altura em um triângulo tem que formar 90 graus com a base, né? Então, base, que é 10 vezes 20, que é a altura, dividido por 2. 10 vezes 20 dividido por 2. 10 vezes 20 dá 200, dividido por 2 dá 100. Então, a área do triângulo é 100. Então, só conferindo, a área da figura 4, né? Então, nós temos os 1.200, que é a área de todo o retângulo. Esse retângulo todo tem área de 1.200. E eu tenho que retirar a área do triângulo, que é de 100, né? Então, fazendo 1.200 menos 100, nós vamos ter 1.100. Então, na figura 4, 1.100 metros quadrados. Claro, a gente fez uma por uma ali. E você poderia fazer por eliminação, gastaria bem menos tempo. Fiz apenas por elegância, né? Alternativa D, vamos para a próxima questão. 21. VUNESP do ano de 2019. Há 8 anos, um profissional que reside no interior do estado de São Paulo trabalha como assessor de uma empresa instalada na capital do estado. Ao longo de um ano, ele realiza cerca de 40 visitas nessa empresa e se desloca considerando ida e volta 450 km por visita. Popularmente, as cidades de Oiapoque e do Chuí são consideradas os pontos mais extremos do Brasil, sendo que a distância de condução entre essas cidades é de aproximadamente 5.650 km. A quilometragem total percorrida nesses 8 anos por esse profissional para atender somente essa empresa equivale a ir de Oiapoque ao Chuí aproximadamente. Muito bem. Então, ao longo de um ano, em um ano, ele realiza cerca de 40 visitas nessa empresa e se desloca considerando ida e volta 450 km por visita. Se em um ano ele faz 40 vezes 450 km na distância total, né? Em 8 anos, basta multiplicar tudo, né? Basta fazer 8 vezes 40 vezes 450.
Como eu falei, 40 vezes 450 quilômetros é a distância que ele percorre em apenas um ano. Em 8 basta multiplicar por 8, né? Bem fácil. 8 vezes 4 é 32, então vamos fazer 320 ali, né? Porque 8 vezes 40 é 320, então vezes 450. Baixamos esse zero, 2 vezes 450 dá 900, né? Saltamos agora duas casas, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 4, 12 com 1, 13, né? Somando tudo, 0, 0, 0, 14, 1, 13, 1, 14. 144 mil, então, quilômetros, né? Então, em 8 anos, a distância que ele vai percorrer é 144 mil quilômetros. Então, ele quer saber o seguinte, né? A quilometragem total percorrida nesses 8 anos, que é essa distância aqui, para atender somente essa empresa, equivale a ir do Oiapoque ao Chuí aproximadamente. Então, quantas vezes os 5.650 cabem em 144 mil? Né? Basta dividir, então, 144 mil. Então, nós temos que dividir por 5.650. E é claro, vamos cancelar esse zero com aquele zero para facilitar a nossa conta. Então, vamos lá. Vamos dividir 14.400 por 565. 144 é menor que 565, pegamos o 1440. Quantas vezes o 565 cabe em 1440? Vamos testar o 2, né? Porque eu acho que o 1 ainda vai faltar um pouco. Então vamos testar o 2. 2 vezes 565. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 6, 12 com 13, vai 1. 2 vezes 5, 10 com 1, 11. Então deu 1130. Então 40 menos 30, 10. 14 menos 11 dá 3. Baixamos o zero. Então com certeza vai ser ou a letra D ou a letra E, né? Já eliminamos as três primeiras. Então vamos lá. 1 está longe, né? Então com certeza será o 5 ali. Então não pode ser a letra D, só pode ser a alternativa E. Então vamos fazer 5 vezes 565. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 6, 30, com 2, 32, vai 3. 5 vezes 5, 25, com 3, 28. Então menos 2.825, ali 75, 275, né? Enfim, acho que por aqui está bom, então aproximadamente 25. Não precisamos mais casas decimais porque ele quer apenas aproximadamente, né? Alternativa E, vamos para a próxima questão. 22. Unesp, ano de 2018. Para realizar determinado projeto, um profissional leva 10 dias trabalhando 6 horas por dia. Se esse profissional mantiver o mesmo ritmo diário de trabalho, o número de horas diárias que ele terá que trabalhar para realizar esse projeto em 8 dias será. Questão bem parecida com o que a gente já resolveu até então. Então nós temos, ele leva 10 dias trabalhando 6 horas por dia. Regra de 3 simples, né? Então em 8 dias ele vai gastar X horas por dia. E como a gente já viu, se eu tenho menos dias, né, eu devo trabalhar mais horas por dia. Grandezas inversamente proporcionais. Eu inverto sempre a grandeza onde não tem o x. Então ficou 8 sobre 10 é igual a 6 sobre x. Ao invés de deixar 10 sobre 8, inverti, né? 8 sobre 10. E agora multiplicamos cruzado. Então nós temos 8x é igual a 10 vezes 6, que é 60. Então x é 60 dividido por 8. 60 dividido por 8. 7 vezes 8, 56, né? Para 64. 0 e uma vírgula. 5 vezes 8, 40, né? Então 7,5 horas, né? 7 horas e meia ou 7 horas e 30 minutos. Alternativa C. Vamos para a próxima questão. 23. VUNESP 2019. Um reservatório com 280 mil litros de água
está sendo esvaziado na razão de 420 litros de água por minuto. O tempo total necessário para que esse reservatório seja totalmente esvaziado é de... Muito bem, a razão é de 420 litros a cada minuto, né? Então ele esvazia 420 litros em 1 minuto. A cada minuto, 1 minuto. Então, em quanto tempo x, né, minutos, ele vai gastar para esvaziar 280 mil litros de água. Então, 280 mil litros, ele vai gastar x. Como a gente sabe, né, multiplicando o cruzado aqui, quanto maior a quantidade de litros, mais tempo gasta, né? Então, posso multiplicar cruzado, são grandezas diretamente proporcionais. 420x é igual a 280 mil. Então, x será 280 mil dividido por 420. Vamos facilitar o nosso cálculo, cancelando aqueles dois zeros. Então, vamos fazer 28 mil dividido por 42. Muito bem. Pegamos ali o 280, né? Quantas vezes o 42 cabe em 280? Se fosse 28 dividido por 4, seria 7, né? 7 vezes 4 é 28. Então, vamos testar o número 6. Porque 7 vezes 42 já vai passar, né? Então, vamos fazer 6 vezes 42. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 4, 24, com 1, 25. Então, nós temos 6 vezes 42, 252. Para 280, nós vamos ter 8, 28, né? Então, nós vamos ter uma dízima, certo? Então, abaixo o zero, 280 dividido por 42 vai dar 6, né? Vezes 42, 252. O resto será 28, baixo outro zero. 280 por 42, 6, né? E assim vai, né? Então, para 280, 28, um zero e uma vírgula, e assim como eu disse, vai. Então, nós vamos ter que o x é igual a 666, número feio para alguns, né? 666,6 dízima periódica minutos. Vamos passar isso para horas? Na realidade é meio simples, né? 11 horas equivalem a quantos minutos? 11 vezes 60, estou testando 11 porque é a maioria, né? 11 vezes 60 dá 660 minutos. Então, nós vamos pegar 660 minutos, transformamos em 11 horas. Então, nós vamos ter 11 horas, né? E resta ali, como é 666, 6 minutos. E nós vamos ter 0,6, que por enquanto está em minuto também. Vamos passar isso para segundos. Então, é claro, você já poderia marcar a alternativa C, né? Porque 11 horas e 6 minutos nós temos apenas na alternativa C. Mas vamos provar que realmente, de fato, dará ali, né, os 40 segundos. Então, 0,666, isso aqui é a fração geratriz de 0,0666, é 6 sobre 9, né? O nosso período é simples, ele tem apenas um algarismo. Então, repito ali o 6, né? E coloco 9 porque nós temos que o 6 é composto de apenas um algarismo. O nome desse conteúdo é fração geratriz. Se você tem dúvida nesse conteúdo, né, eu recomendo que você assista a nossa videoaula sobre fração geratriz da dízima periódica. Então, muito bem. Então, 6 nonos, né, gera ali o 0,666. Então, agora, 6 nonos de 1 minuto equivale a quantos segundos? Basta multiplicar isso por 60, né? Então, vezes 60. Então, 6 vezes 6 dá 36, 360 dividido por 9 dá 40. Então, na realidade, nós vamos ter, né, aqueles 0,6 minutos, passando para segundos, de fato vai dar 40 segundos, certo? Você até poderia também utilizar uma aproximação, por exemplo, 0,67 multiplicar por 60, mas você não encontraria
exatamente 40 segundos. O único jeito é pela fração geratriz, certo? Muito bem, então nós temos ali, confirmando a nossa ideia, a alternativa C. Vamos para a próxima questão. 24. VUNESP do ano de 2018. Um terreno tem meio quilômetro quadrado de área. Em metros quadrados, a área desse terreno corresponde a... Eu sei que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Todo mundo sabe disso, certo? 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Para obter o quilômetro quadrado, eu posso elevar os dois lados da equação ao quadrado, né? Então, 1 ao quadrado é 1, então ficou 1 quilômetro quadrado é igual. Então, aqui basta fazer 1000 ao quadrado. E 1000 ao quadrado é 1000 vezes 1000. Basta fazer 1 seguido então, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1 quilômetro quadrado responde a 1000, aliás, a 1 milhão, né? 1 milhão de metros quadrados. Então, como ele quer apenas a metade, ele quer meio quilômetro quadrado, então multiplicando por 1 milhão, meio vezes 1 milhão, nós vamos ter 500, a metade apenas, né? 500 mil metros quadrados. 500 mil metros quadrados, alternativa, só para conferir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, alternativa B. Cuidado para não errar ali na contagem dos zeros, né? Muito bem, vamos para a questão 25. 25. VUNESP do ano de 2014. Considere as funções f de r em r e g de r em r, dadas por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais 12 e g de x igual a x mais 8. Aqui nós temos uma função do segundo grau, uma função quadrática, seu gráfico é uma parábola, certo? Aqui nós temos uma função do primeiro grau, uma função afina, seu gráfico é uma reta. Sabe-se que os gráficos dessas funções se intersectam nos pontos de abscissa 2 e menos 2. A abscissa é no eixo x, né? Então esse ponto aqui, como está à direita da origem, então é o ponto positivo. Então o 2 e aqui o ponto é negativo, né? Então é o menos 2. Esses dois pontos admitem, né? 2, então, portanto, se eu faço f de 2, será igual ao g de 2. A abscissa 2 admite a mesma imagem para a função f para a função g. Nós temos a mesma coisa ali para menos 2. Né? Então, f de menos 2 também será igual a g de menos 2. Daí ele pede a soma dos coeficientes a e b da função f. Ele quer saber quanto é a mais b. Muito bem. Então, inicialmente, a gente pode substituir. A função g ela está muito bem definida. Né? A função g é x mais 8. Então, g de x é igual a x mais 8. Quanto é g de 2? Ora, basta substituir. Né? No lugar de x, nós vamos colocar o 2. Então, fica 2 mais 8, que é igual a 10. Então, f de 2 é igual a g de 2, que é igual a 10. E f de menos 2, né? Aliás, g de menos 2. G de menos 2 é igual a menos 2 mais 8. Menos 2 mais 8 dá 6, né? Então, g de menos 2 será 6. O que eu vou fazer agora? Ora, basta trabalhar com a função f agora. Então, a função f de x ela é igual a ax ao quadrado mais bx mais 12, ax ao quadrado mais bx mais 12. E vamos trabalhar, então, primeiro com o ponto x igual a 2. Então, se x é igual a 2, temos f de 2, que é igual a vezes 2 ao quadrado, substituindo, mais b vezes 2 mais 12. E isso, é claro, f de 2 é igual a g de 2, que é 10. A gente já fez isso no início aqui. Então, vou igualar isso a 10, certo? 2 ao quadrado é 4, então vai ficar 4a
mais 2b, dá na mesma, né? Mais 12, que é igual a 10. Então, para x igual a 2, nós temos isso daqui, essa é a primeira condição. E para x igual a menos 2, nós vamos ter o seguinte. Então, substituindo na função f, né? F de menos 2 será igual a vezes menos 2 ao quadrado mais b vezes menos 2 mais 12. A vezes menos 2 ao quadrado, se nós temos que a base é negativa, o expoente é par, fica positivo, né? Então 4a mais, aliás, mais vezes menos, já vamos fazer o jogo de sinal, mais vezes menos é menos, né? Então menos 2b mais 12, e isso resulta em o f de menos 2, é a mesma coisa do g de menos 2, que é 6. Então isso resulta em 6. Então nós vamos trabalhar com essas duas equações para compor o nosso sistema de equações. Então nós temos aqui, né? 4a mais 2b mais 12 é igual a 10. Até poderia passar esse 12 para o outro lado, mas vou deixar assim mesmo. E embaixo nós vamos ter 4a menos 2b mais 12 igual a 6. Eu vou resolver pelo método da adição. Acho que de cara aqui, né? Se eu somar mais 2b com menos 2b, vai dar 0, cancela, né? Então vou resolver pelo método da adição. Somando as duas equações, 4a mais 4a nós temos 8a, mais 2b menos 2b cancela, né? Sobrou 12 com 12, 24. 10 mais 6 é 16. Então 8a é igual a 16. Está somando, passou subtraindo, então menos 24. 24 menos 16 é 8, então 16 menos 24 é menos 8, né? 8 está multiplicando, passou dividindo, menos 8 dividido por 8 vai dar menos 1. Então o A é igual a menos 1. Vamos encontrar o valor de B. Posso substituir em qualquer uma das duas equações, vou pegar a primeira. Então nós sabemos que 4a mais 2b mais 12 é igual a 10. Se o a é menos 1, 4, então vezes menos 1, mais 2b mais 12 é igual a 10. Então nós vamos ter 4 vezes menos 1 é menos 4, já fazendo menos 4 mais 12 dá 8, né? Então 2b mais 8 é igual a 10. Então 2b é igual a 10, mais 8 passou e ficou menos 8. 2b é igual a 2. Então b é igual a 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 nós sabemos que é igual a 1. Como ele pede a soma dos coeficientes a e b, então quanto é a mais b? Ora, o a vale menos 1 e o b vale 1. Menos 1 mais 1 é igual a 0. Então a alternativa correta é a alternativa C. Essa questão foi mais trabalhosa, né? Mas eu confesso a você que se você tiver tempo, vale a pena tentar no concurso. Por causa de uma questão, pode ser que você seja classificado ou não seja classificado. Vale a pena refletir nisso aí. Vamos para a próxima questão. 26. VUNESP 2018. O gráfico a seguir mostra a relação entre a quantidade V em metros cúbicos de água em uma caixa e o tempo T em horas, em que uma torneira permaneceu aberta, esvaziando essa caixa. A relação entre V e T pode ser expressa por... Se você já estudou a lei de formação do gráfico de uma função afim, você já sabe, né? Se aqui nós temos uma função decrescente, olha só a inclinação do gráfico. Conforme o T aumenta, o V diminui, né? Então é uma função decrescente. Então nós sabemos que o coeficiente A dela é negativo, né? Função decrescente. Se o A é quem acompanha o T, né? Ele tem que ser um valor negativo, então nós já podemos eliminar aqui o item C, né? E o item D também. E o gráfico ali corta o eixo V no ponto 12. Então o valor do B só pode ser 12, certo? Onde corta no eixo V, no eixo Y, é o valor do B.
Então 12 positivo é a nossa solução. Não pode ser a letra E. Certo? Muito bem. Eu vou fazer um resumo aqui, né? Como se a gente não tivesse alternativas para encontrar o A e o B. Lembrando que o A, eu posso fazer a fórmula ΔY sobre ΔX para encontrar o coeficiente A. E o B eu posso usar AX mais B igual a Y. Você poderia resolver por sistema de equações também, mas assim eu acho mais fácil, tudo bem? Então vamos lá, né? Lembrando que o eixo Y aqui, ele corresponde na realidade ao eixo V e o eixo X ao eixo T. Então vamos tomar os dois pontos dados. Esse ponto aqui, a abscissa dele é 0, né? E nós temos que a ordenada dele é 12. Então, coordenadas 0 e 12. Aqui a abscissa dele é 6 e nós temos que a ordenada dele é 0. Né? Então aqui nós vamos ter o seguinte. Esse aqui é o nosso x que eu vou chamar de inicial e y inicial. E esse aqui é o nosso x final e y final. Então, delta aqui será final menos inicial. Então, ΔY é y final menos y inicial sobre ΔX, x o quê? Final menos x inicial. Muito bem. Quem é o y final? O y final ali, né? O YF é 0, né? Menos y inicial é 12. Então, 0 menos 12 sobre x final é 6, né? Menos o x inicial, que é 0. Então, nós vamos ter 0 menos 12 é menos 12, dividido por 6 menos 0, que é 6. Fazendo 12 dividido por 6 dá 2, né? Então, menos 12 dividido por 6 dá menos 2. Então, o nosso A é menos 2. Então, já temos a alternativa ali, né? A alternativa B por eliminação. Vou provar de fato que o B vale 12, olha só. Então, substituindo o A, que é menos 2 na segunda equação aqui, nós vamos ter o seguinte. Então, nós vamos ter menos 2 no lugar do A, né? X mais B igual a Y. E agora a gente escolhe um dos dois pontos dados. Então, eu posso escolher, por exemplo, o primeiro ponto ali, né? O primeiro ponto, o x é 0 e o y ele é 12. Tanto faz qualquer um dos pontos, se você substituir, vai dar na mesma. Então, vamos encontrar o b. O x é 0, né? Quando o x é 0, o y é 12. Então, nós vamos ter menos 2 vezes o x, que é 0, mais b, que é igual ao y. O y é 12. Menos 2 é 0, né? Então, aqui não precisa trabalhar. E o b é igual a 12. Provando que, de fato, o b é 12 mesmo. Se a função é do tipo, né, y é igual a x mais b, então a lei de formação é a, que é menos 2, né? Então, menos 2x mais o b, que é 12. Então, aqui ela está escrita de outra forma. Primeiro, eles colocaram o b na frente, né? E trocou também, né, o y por v e o x por t. Então, ficou assim, né? V é igual a menos 2t mais 12, que é a mesma coisa de 12 menos 2t. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Questão um pouquinho complicada se você não tiver visto ainda a matéria, né, de lei de formação da função afim. Vou fazer um vídeo depois sobre isso, sobre esse assunto aqui no canal. Vamos para a próxima questão. 27. VUNESP 2018. O Departamento de Saúde e de Educação de uma cidade estão fazendo uma campanha nas escolas para verificar se os estudantes estão com a vacinação em dia. Após um levantamento, obteve-se o nome das 5 escolas com maior número de alunos cuja vacinação não está em dia, ou seja, está atrasada. Essas escolas estão detalhadas na tabela a seguir. A escola que apresenta o maior número de alunos com a vacinação atrasada é a AMF. Muito bem. Muito cuidado para você não cair no que a VUNESP ela sempre dá como pegadinha, entre aspas, né? Você pode olhar simplesmente para as porcentagens e dizer, ora, quem está com a vacinação em dia aqui
nós temos as porcentagens, né? Então, Padre Anchieta tem a menor porcentagem, então provavelmente ela tem o maior número de alunos com a vacinação atrasada, e você acha que é Padre Anchieta, né? Pois então, perceba que nós não podemos olhar para as porcentagens, porque as porcentagens elas se referem a valores diferentes. Então aqui em Monteiro Lobato, nós temos 65% de 420. Eu não posso comparar com 60% de 385, certo? Os valores são diferentes, essas porcentagens, então no final, elas assumem valores diferentes, né? Então a porcentagem é uma medida relativa, ela depende ali do valor em questão. Então o que eu vou fazer é o seguinte, como eu tenho o total de alunos de cada escola e o número de alunos com a vacinação em dia, se eu diminuir, né, o total com os alunos que estão com a vacinação em dia, eu tenho os alunos que estão com a vacinação atrasada. Então vou ampliar essa tabela sem a coluna de porcentagem. Acho que você já entendeu, certo? Então vamos lá, então vamos fazer a coluna dos que estão com a vacinação atrasada. Então diminuindo 420 menos 273 para a Escola Monteiro Lobato, nós vamos ter 147, né, alunos com a vacinação atrasada. Vamos fazer isso em cada escola, né? 385 menos 231 dá 154. 360 menos 189 dá 171. 171. 350 menos 161 dá 189. 189. 320 menos 136 dá 184, né? Então agora eu posso descobrir quem é que apresenta o maior número de alunos com vacinação atrasada. Quem é o maior número da nossa tabela? Ora, o maior número aqui é da Escola Princesa Isabel. Certo? 189 é o maior número aqui. Então nós temos Princesa Isabel, alternativa D. Questão tranquila, né? Cuidado para você não cair nessa da VUNESP e comparar simplesmente as porcentagens. São valores diferentes, então, portanto, a medida é uma medida relativa. Vamos para a próxima questão. 28. VUNESP 2019. A medida do comprimento de um terreno retangular é o triplo da medida de sua largura, conforme indica a figura, cujas medidas estão em metros. Sabendo que a área desse terreno é 192 metros quadrados, a medida de seu comprimento é... Essa questão é bem fácil, né? Se a área é 192, a área de um retângulo nós sabemos que é base vezes altura, né? Base vezes altura. Então a base, que é 3x, vezes a altura, que é x, resulta na área, que é 192. 3x vezes x é 3x ao quadrado, certo? Que é igual a 192. 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 192 dividido por 3. 192 dividido por 3, pegamos 19, 6 vezes 3 dá 18, né? Para 19 e o resto é 1, baixo 2. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 3, 12. Então, deu 64. Então, x ao quadrado é igual a 64. O x será igual a raiz quadrada, né? Está elevado ao quadrado x aqui, então nós vamos passar com a raiz quadrada. Valor positivo porque é uma medida de comprimento. Raiz quadrada de 64 é 8. Então, a medida de x é 8 metros. Ele quer saber a medida do seu comprimento. O comprimento aqui é 3x, né? Comprimento é essa medida, a largura é essa medida, né? Então, o comprimento mede 3x. Então, fazendo 3 vezes 8, 3 vezes 8, 24. Então, a medida em questão, 24 metros, alternativa E. Bem tranquila a questão, né? Vamos para a próxima. 29. VUNESP 2019. O gráfico a seguir mostra uma projeção para as próximas décadas da população brasileira, dividida em dois grupos, economicamente produtivos e economicamente dependentes. Segundo os valores apresentados,
a população brasileira atingirá seu maior número em... Para calcular ali a população em cada ano, basta fazer o seguinte, né? Basta somar os dois grupos, os economicamente produtivos e economicamente dependentes. Então vamos somar cada um dos grupos aqui. Então fazendo 146,75 com 65, nós vamos obter 211,75. Somando aqui 151,79 com 73,07, nós vamos ter 224,86. Somando aqui 2040, 152,58 com 79,33, nós vamos ter 231,91. Somando aqui em 2050, 146,02 mais 86,90, nós vamos ter 232,92. Somando finalmente para o ano de 2060, 134,5 mais 91,78, nós vamos ter 226,28. Muito bem. Então, o maior número aqui, né, em milhões de pessoas, cada valor aqui, nós temos que o maior valor é do ano de 2050, alternativa D. O maior valor ali, né, é de 232,92, então milhões de pessoas. Muito bem, vamos para a última questão, a questão 30. 30. VUNESP 2019. Especialistas em segurança no trânsito apontam que a distância mínima de, em metros, necessária para que dois motoristas de habilidade média, conduzindo veículos que percorram, em sentidos opostos, uma mesma faixa de tráfego, possam evitar o choque frontal, recorrendo aos freios, pode ser obtida de modo simplificado pelo seguinte cálculo. D é igual a 2 vezes 0,5V mais 0,01V ao quadrado. Na expressão indicada, V corresponde à velocidade máxima permitida em km por hora que cada um dos veículos pode manter no referido trecho com V positivo. A distância mínima de 300 metros, necessária para evitar o choque frontal, está associada a uma velocidade V igual a... Muito bem, vamos trabalhar primeiramente com a fórmula, né? Ele falou que a distância D deve estar em metros, né? E a velocidade deve estar em km por hora. Velocidade V. Então nós temos que D é igual a 2 vezes 0,5V mais 0,01V ao quadrado. Fazendo a distributiva aqui, o que nós vamos ter? 2 vezes 0,5 é 1, né? Então, 1V, que é simplesmente V. 2 vezes 0,01 dá 0,02, então V ao quadrado. Então, simplificando a nossa fórmula, né, nós vamos ter isso daqui. Ele quer que essa distância D seja igual a 300 metros. Como a distância tem que estar em metros, basta igualar então a nossa equação a 300, né? Então vamos igualar V mais 0,02, V ao quadrado, nós vamos igualar isso a 300. E eu vou resolver agora não pela fórmula resolutiva, né? Pela fórmula de Bhaskara que a gente fez na questão, se eu não me engano, a questão 18. Vamos por tentativa. Olha só. Eu já estou pensando que 100 mais, se eu fizer 0,02 como 100 elevado ao quadrado, né? 100 ao quadrado é igual a 100 seguido de 2 zeros, então vai dar 10.000, né? Quando eu multiplicar isso por 0,02, nós vamos ter 2 vezes 10.000 vai dar 20.000. E nós temos duas casas decimais, duas casas decimais. Então vai dar 200, né? Então 0,02 vezes 100 ao quadrado vai dar 200. Com o 100, fecha 300. Concorda comigo? Então, se eu substituir o V por 100, então 100 mais 0,02 vezes 100 ao quadrado, isso de fato vai resultar em 300. Então eu acho muito válido você fazer assim, em concurso por tentativa em algumas questões. Então essa daqui eu resolvi fazer diferente.
Você pode testar a letra A, B, D e E, você vai verificar que não será igual a 300. Ou então você resolve, né, a equação do segundo grau do jeito mais clássico, né? Vamos reorganizar a equação, vai ficar o seguinte: 0,02v ao quadrado mais v. O 300 a gente passa para o outro lado, vai ficar menos 300 igual a zero. Então os coeficientes, nós temos que o A é 0,02, o B vale 1 e o C vale menos 300. Daí você vai encontrar uma das raízes será igual a 100. Provavelmente, né, a outra raiz ela deve ser negativa, certo? Então a única aí que resolve o nosso problema é a alternativa C. Pois muito bem, vou deixar isso aqui para você tentar resolver. Eu já estou ficando quase sem tempo aqui, já deu praticamente 1 hora de vídeo. Espero que vocês tenham gostado da nossa correção e inscreva-se no canal, que em breve mais resoluções aqui comigo, professor Júnior do canal Ciência Exata, resolvendo várias questões da VUNESP para vocês. Até a próxima, pessoal. Bons estudos!